Olá, eu sou a professora Karen, sou bióloga e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante da biologia, que é a nomenclatura binomial, que está dentro do estudo da taxonomia. O que a gente vai ver hoje? O conceito, um pouquinho do histórico, a nomenclatura binomial e alguns exercícios de como isso é cobrado no vestibular e no Enem. Agora, o que é taxonomia? Taxonomia é um ramo da biologia que é responsável por descrever, identificar e nomear seres vivos. Então, ele segue vários critérios estabelecidos que são usados para fazer essa descrição, que vão desde os aspectos morfológicos, características do corpo, como a presença de asas, de pernas, características genéticas, fisiológicas e reprodutivas. Existem 3 tipos básicos de taxonomia: a canônica, a de domínio, a de processos de tarefas gerenciais. Hoje eu vou trabalhar com vocês a taxonomia canônica, especificamente a classificação binária ou a nomenclatura binomial, que é usada na criação de nomes científicos. Por exemplo, quando você ouve o nome Araucaria angustifolia, eu estou me referindo ao pinheiro do Paraná, que é um nome científico. Aqui tem todo o sistema da taxonomia, que vai desde a espécie até o domínio, hoje, Agora, quem começou a classificar os organismos vivos no nosso planeta, Quem começou a estudar isso? O primeiro cara que estudou isso foi Aristóteles. Gente, Aristóteles foi um dos maiores filósofos de toda a nossa espécie. Ele criou um sistema de classificação dele. Acontece que o sistema de classificação dele, as espécies, elas não sofriam mudanças, elas eram sempre as mesmas. Não se tinha ideia da evolução. Então, ele criou uma ordem crescente de complexidade, do organismo mais simples ao organismo mais complexo. Nisso, ele criou um livro chamado Historia Animalium, onde ele colocou esses organismos e como ele fez esse trabalho. Ele classificou sozinho mais de 500 espécies. E ele que criou o conceito de animais vertebrados e invertebrados. Muito importante para a ciência atual. Aqui tem um exemplo de Morphoelenor, que é essa espécie de morfo azul que a gente tem aqui no sul do Brasil. Mas quem que é o grande pai da taxonomia moderna? É o Carl von Linné, ou Carolus Linnaeus, ou simplesmente Linneu. Ele criou a padronização dos nomes, esse sistema que a gente conhece. Eu falei para vocês, o Araucaria angustifolia, ele que criou isso. A nomenclatura binomial, que tem como característica o primeiro nome ser referente ao gênero e o segundo nome ser referente à espécie. Ele sozinho classificou mais de 4.400 animais e 7.700 plantas, sempre levando em conta semelhanças entre grupos de indivíduos. Uma curiosidade, o primeiro organismo classificado no nosso planeta foi a gente, nós seres humanos, os Homo sapiens. Homo de hominídeos e sapiens de sapiência, consciência, inteligência. Agora, como que é feita a classificação binomial, nomenclatura binomial? Então, ela segue uma série de conjuntos de normas que regulamenta esses nomes científicos. Primeira coisa muito importante, o primeiro nome de um nome científico sempre se refere ao gênero. E o gênero ele tem que estar sendo escrito em letra maiúscula. O segundo nome de um nome científico se refere à espécie. Então ali, Leucochlores, gênero, Albicollis, espécie. E a espécie sempre tem que estar sendo escrita em letra minúscula. E por último, em alguns casos, principalmente em animais, é usado o descritor da espécie. Nesse caso, foi o Valiot em 1818. Coisas muito importantes. O nome científico ele sempre tem que estar sendo escrito com uma letra diferente do texto. Então, se o texto tem letra de forma, geralmente o nome científico é escrito em itálico. Se o texto está em itálico, você pode usar negrito ou pode usar sublinhado, mas você tem sempre que destacar esse nome do texto. Se houver uma subespécie, como é o caso aqui, Canis lupus signatus, o terceiro nome, a terceira palavra, também tem que estar em minúscula, porque se refere a uma subespécie. Gente, todo nome científico ele é escrito, ele é criado em latim ou grego. O latim é uma língua morta, então ela não tem mais variação. Quando eu falo Albicollis, eu estou falando que esse animal tem o peito branco. Isso não vai mudar, porque a língua já morreu. E eles usam letras arábicas, que são essas letras que nós conhecemos. Mas por que é feita essa classificação? Porque é muito fácil confundir nome comum. Por exemplo, se eu chamar garça branca, quantas espécies de garça branca existem no mundo?
Mas se eu quiser me referir à garça branca, o gru de crista vermelha, que nem é uma garça, que existe lá no Japão, eu tenho que colocar o nome científico dele, que é Gru japonensis. Ó, para vocês terem uma ideia, esses dois tipos, espécies de grus que existem lá na Ásia, esse aqui que é o Gru japonensis, ele existe só nessa região aqui. E esse aqui que é o grus, que é o grus comum, ele existe em toda essa área fazendo migração. Esse pedacinho aqui, ó, é esse aqui, ó. Ele nem sequer ocorre na mesma região que esse aqui. E as pessoas confundiam. Com o nome científico, passa-se a entender de quem que aquele cientista está se referindo. Olha esses dois textos aqui, ó. Eu tenho um texto falando do Gru japonensis, e ó, em várias línguas, em chinês mais simples, em japonês, em coreano. Então, várias línguas falam dessa espécie de animal, porém, você consegue identificar com facilidade onde está o nome científico dele aqui, ó. E aqui, ó, o common crane, que é o grus, que é aquele grus comum, você também consegue identificar. Assim como outras espécies nesse texto, o grus virgo e por aí vai. Por que isso é importante? Para quem é da ciência, para quem trabalha com isso, é muito importante saber identificar esses organismos quando você trabalha com espécies específicas. Agora, usos. Aqui eu coloquei dois exemplos feitos em esse aqui são ilustrações científicas aqui de uma lavândula dentata e da Apis mellifera, que são usados em trabalhos. Essas duas ilustrações são minhas, eu sou aquarelista e eu pinto, faço ilustrações técnicas também, além de professora. Agora aqui, eu tenho dois exercícios, eu vou fazer um com vocês, outro depois vocês fazem, sobre a nomenclatura binomial, desculpe. Então aqui, ó, em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, são encontrados o pau d'arco, a caixeta e alguns ipês. O cipó de São João é também frequente naquela região, considerando os critérios da classificação biológica no texto são citados. Aí ele pede para você identificar quantos gêneros e quantas espécies tem ali. Então vamos ver. A gente tem um gênero aqui que é tabebuia, mais um gênero que é o mesmo gênero que é tabebuia de volta, tabebuia de volta. Aí, ó, Cibistax, eu tenho outro gênero, e Pirostede. Opa, eu tenho 3 gêneros aqui. Agora, quantas espécies? Eu tenho as 3 respostas aqui, ó, A, B e a C. Agora, quantas espécies eu tenho ali, ó? A tabebuia aqui é a serratifolia, uma. Tabebuia cassinoides, a tabebuia áurea e a tabebuia alba, além do Cibistax e do Pirostede. Opa, eu tenho 6 espécies. Então, eu vou ter 3 gêneros e 6 espécies. Gente, a outra questão depois vocês fazem em casa com tempo e com calma. Gente, é muito importante entender que a nomenclatura biológica, ela é necessária, ela é usada e ela faz parte da ciência de todo um contexto. Nenhum cientista cria um nome científico baseado ao acaso. Geralmente, isso vai levar em conta características desses organismos. Por exemplo, aqui, ó, Tabebuia alba, provavelmente é uma planta que tem a florada branca. Vai pesquisar lá para ver. Então, ele sempre leva em conta alguma característica que esse organismo tem. Gente, muito obrigado. Fiquem bem. Precisando, a senhora está por aí. É só chamar.